bom dia, minha gente! Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia! Estamos no ar através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em serviços jurídicos. A disciplina é Ética e Relações Interpessoais. Estou diretamente do estúdio 6, eu, o Jackson, a Gardênia como profa assistente, e nós vamos juntos aqui das 7 horas da manhã até as 9 horas da manhã nesta aula. Beleza, minha gente? Câmbio. Hoje, 19 de agosto do ano de 2022. Jackson, bota o slide todo aí na tela, por favor. Câmbio. Deixa eu ver aqui a minha pesca para saber que dia é hoje. E sobre o que? Deixa-me ver aqui. Só um minuto, tá aqui. Estamos nos 231 dias do ano de 2022. Hoje é dia do artista de teatro, olha só, coisa massa. Tá aí, uma coisa que eu queria fazer, viu, Jackson? Curso de teatro. Não sei se eu vou ter tempo para fazer, mas vontade eu tenho, né? Curso de teatro. Hoje é dia da assistência humanitária. Hoje é dia do ator. Olha aí, dia do teatro, também dia do ator. Hoje é dia da aviação agrícola, né? Aquela aviação que vai fazendo as aplicações, não é? De agrotóxicos, de defensivos químicos nas plantações agrícolas. Hoje é dia do ciclista, olha só, né? Eu até gosto de andar de bicicleta, mas tenho preguiça, então eu não ando de bicicleta. Dia da fotografia, legal, muito massa. Dia do historiador, olha aí, legal. Volta aqui para mim, Jackson, a imagem. Eu até já pensei em fazer, na época que eu ia fazer, na época era o vestibular, eu estava pensando em fazer depois dos primeiro, segundo e terceiro ano, estava pensando em fazer ou direito ou história. Confesso que estava mais pendendo para fazer história. E aí um amigo chegou e bora fazer para economia. Aí economia, peraí. Aí fui dar uma olhada, gostei do que li, bora. Aí eu fiz e deu certo, passei para economia. Hoje é dia da integração jurídica latino-americana, dia das operações da Marinha, né? Deve ser operação de treinamentos, né, da Marinha, hoje 19 de agosto. Bem, aí nós temos esses dias aqui. E tem uma frase do dia aqui: numa situação difícil, quando nada mais fizer sentido para você, ouça o seu coração. Ele lhe mostrará o caminho. Johann Goethe. O Johann Goethe, esse cara aqui, é um importante escritor. Ele tem um livro muito famoso. Agora eu realmente, de fato, não estou lembrando o nome do livro, mas é um dos clássicos da literatura, viu? Tá me faltando aqui a memória. Beleza, minha gente. Então, estamos aqui em lua minguante. Vamos adiante, vamos começar a nossa aula. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Estamos repondo aulas anteriores nesta sexta-feira por conta de feriados que nós tivemos no semestre passado. Conectados conosco aqui pelo IPTV, estou vendo o capitão Gervásio Oliveira, estou vendo a turma de Esperantina, de Hugo Napoleão, de João Costa e de Ribeiro Gonçalves. Aqui no chat do YouTube, a profa Antônia Machado, bom dia a todos.
principalmente para a turma José Mendes Vasconcelos de Joaquim Pires. Aqui é a profa Antônia Machado. Bom dia, querida, seja bem-vinda, viu? Luana Paz, bom dia, bom dia. Ok, tudo bem, minha gente, com vocês? Alguma novidade para mim? Que tal? O que é que vocês têm de novo para me contar? Podem usar o chat aí, bem como para fazer. Fiquem à vontade para manifestar suas dúvidas, seus exemplos ou observações sobre tudo que a gente for discutir aqui, já que estaremos tratando de ética, né, relações interpessoais na prática. Ok? 19 de agosto do ano de 2022. Eu sou o professor Fernando Galvão. Vamos juntos até às 9 horas da manhã desta sexta-feira. O objetivo de aprendizagem é visualizar os principais conceitos trabalhados ao longo da disciplina e a sua aplicabilidade no cotidiano, no dia a dia. Ok, então vamos adiante. Começo destacando aqui que foi um importante ponto que a gente já tratou, e essa frase do autor Demétrio Senna: julgamentos, minha gente, não são precipitados. Quando existe ética, sacam isso? Eles são automáticos no inconsciente humano. A gente está sempre fazendo julgamentos das situações, julgamento das pessoas. O detalhe é aqui, é porque é preciso estar com... Esse aqui é um fundamento para que se façam julgamentos. A ética precipitada é o veredito que atropela o julgamento e se manifesta de forma precoce, absorvendo ou condenando segundo preconceitos e simpatias pessoais, né, que são mal administrados aí. Por exemplo, você vai ter... Não tem casos, falando de ética e relações interpessoais, já aconteceu, acontece e vai continuar acontecendo quando, né, esses preconceitos e simpatias são mal administrados. Professor, por exemplo, dando nota para aluno não com base em critérios de aprendizagem, mas com critérios de cara, sabe, Jackson? Pode acontecer. Você, no decorrer das aulas, o professor vai construir uma relação de confiança com os alunos. Por vezes ele se deixa contaminar pela emoção, ele embaralha as coisas, e aí de repente na hora de uma prova ele acaba atribuindo critérios muito subjetivos, e aí você vai ver notas sendo dadas de acordo com cada aluno, né? E isso, vejam, é um julgamento precipitado e não está temperado com ética, entendem? Eu estou usando isso em relação ao professor, para vocês verem como essa coisa acontece em todos os ambientes. Pode acontecer dentro da nossa casa, pode acontecer com os nossos pais em relação a gente, não é? De a gente ser julgado de forma precipitada, não é? Quando o veredito de acusado atropela um julgamento justo, ele se manifesta de forma precoce, sacam? Geralmente condenando, né, de acordo com preconceitos e simpatias. Quem nunca, né? Quem nunca, volta aqui para mim, Jackson, quem nunca teve os pais dizendo assim: olhe, não ande com fulano de tal, porque estou lhe proibindo. Não ande com fulano de tal, porque ele é má companhia. Quem nunca passou por isso? Sacam? E às vezes isso é uma ação injusta. Não é que a mãe ou o pai vai fazer por maldade, né? Às vezes é injusto, é precipitado, né? É apressado,
por vezes fazem isso movidos por um sentimento de preocupação, de incerteza, né? E às vezes é comportamento mesmo, né, muito instintivo, né? É a fuga da dor, né? Que os pais estão tentando fazer com que você tenha este cuidado, entende? E às vezes aquele seu amigo, de fato, ele pode ser um ponto fora da curva, ele pode não ser um amigo que você bata o olho e diga assim, isso aqui é convencional. E aí, mas não quer dizer que aquele amigo seja uma má companhia. Então, essas situações podem acontecer. Eu estou dando exemplo de quando acontece em sala de aula, quando acontece de repente dentro de casa, mas isso também pode acontecer no ambiente de trabalho, ok? E os julgamentos, geralmente, eles vão ser distorcidos quando existe uma insuficiência de informações sobre a questão, né? Pode ter a mais completa certeza, né? Do jeito que o rio corre para o mar, julgamentos equivocados e precipitados geralmente são feitos com insuficiência de informações. E quando a gente não tem todas as informações na mesa, qualquer tomada de decisão ela está com elevados riscos de estar equivocada. Sacam? As melhores decisões é quando a gente tem todas as informações necessárias, né, para tomá-la. Entendem? E aí, reflitam sobre isso. Sempre que vocês tiverem uma decisão para tomar, parem e reflitam. Eu estou com todas as informações necessárias para tomar decisões, né? A decisão mais acertada. Ok, minha gente, é isso. E essas decisões podem ser as mais variadas possíveis, desde namorar com uma pessoa, namoro ou não namoro com aquela pessoa? Opa, e aí? Eu tenho informações íntegras sobre aquela pessoa, informações confiáveis sobre aquela pessoa? Ainda tem isso, a história das fontes das informações, né? Eu vou estudar, vou fazer aquele ou aquele outro curso, né? Olhem a história da investigação, né? Mas não é uma investigação com fins de encontrar o que é ruim, não. É uma investigação realmente para saber onde se está pisando. E óbvio, vão ter decisões que vocês precisam tomar com uma certa urgência e que não vai dar tempo de reunir todas as informações necessárias. E aí cabe o cuidado, a cautela, a temperança, a precaução. Parar, observar, analisar e julgar. Sempre olhando e temperando esse julgamento com a ética, como diz aqui o Demétrio. Tá bom, minha gente, beleza? Jackson, pode ampliar o slide tudo aí na tela, por favor? Olha aí, Capitão Gervásio, bom dia. Esperantina, bom dia. Isaías Coelho, bom dia. Hugo Napoleão, bom dia. João Costa, bom dia e um beijinho. A Gardênia, bom dia, bom dia, bom dia. Gardênia, seja bem-vinda. Estamos aqui conectados em mais uma aula de ética e relações interpessoais. Professor, aqui o Antônio Lailson, bom dia, bom dia. Estamos juntos, minha gente. Deixa eu ir adiante. E aí, ética profissional, meus caros futuros técnicos em serviços jurídicos, né? O homem, ou a pessoa, né? Ao viver em sociedade e ao conviver com os outros seres da sua espécie, né? Deve ter a ideia de agir socialmente e como se comportar de acordo com as regras de conduta moral, ok? Vocês sabem que é muito interessante, pode parecer meio estranho, mas sabe uma leitura que é muito interessante de vocês estarem fazendo e pode ser pingada, né, para
não gastar horas e horas lendo, você pode gastar minutos lendo todos os dias. É a Constituição Federal, é muito interessante. Lá nós temos ali bússola com regras de conduta que nos ajudam a agir e a gente age e se comporta de forma socialmente aceitável, né, dentro da Constituição. Ali é uma fonte interessante, né? A própria Bíblia, ela também se torna uma fonte, né, e vai apontar caminhos de se agir socialmente, de como se comportar de acordo com as regras, né, de conduta moral. Vocês sacam isso? Olha, nós temos fontes aí bem interessantes que nos norteiam nesse sentido, sacam? E aí são a princípio fáceis de a gente acessar. A Constituição, se você não tiver em casa, facinho no YouTube você encontra, no Google você encontra, e eu acho que facilmente a gente baixa, entendem? Então vejam, eu estou dando aqui sugestões de duas fontes assim muito influentes na sociedade, né? Do ponto de vista religioso e do ponto de vista da organização da sociedade, que são as constituições. Nesse caso, eu estou falando da brasileira. O respeito, minha gente, deve fazer parte das relações das pessoas que se inserem no mundo do trabalho. Aí eu estou descendo, eu já estou saindo de regras e de convivências em sociedade, e sendo um pouco mais específico, falando do respeito, que deve temperar as relações das pessoas no ambiente de trabalho. Ok? O profissionalismo ele vai abarcar a relação ao outro, boas regras de convivência para um desempenho e também para contribuir para a prosperidade num meio tão concorrido, né? A gente vive numa sociedade muito competitiva, mas a gente não pode perder de vista essas boas relações de convivência. Isso aqui é interessante. Volta para mim aqui, Jackson. Houve uma época que na relação entre os países a lógica era o país mais forte literalmente subjugar o país mais fraco. Isso era a regra nas relações entre os países. A gente tem caminhado, óbvio que isso não é a regra, mas tem caminhado no sentido dos países não se entenderem como inimigos, mas se entenderem como parceiros, né? Como aliados. E aí aponto para vocês vários exemplos. Olhem a União Europeia. São vários países dentro da Europa que se conectaram de forma política, social e econômica, chegaram ao ponto de criar uma moeda única para todos esses países, que é o euro. A gente pode ver aqui na América Latina, mais ao sul, a formação do bloco do Mercosul. Vejam que os países não se veem como rivais ou inimigos, mas a ideia é que se vejam como parceiros comerciais e que puxem vantagens para a região da América do Sul, mais especificamente. Os países podem cooperar até não tendo proximidade geográfica. Como, por exemplo, a gente tem o BRICS. O BRICS, volta o slide aí, Jackson, por favor. Deixa eu escrever aqui. O BRICS, ele é assim que se escreve, o BRICS, certo? O B equivale a Brasil, Rússia, Índia, China. Depois entraram outros países, como África do Sul, por exemplo, nos BRICS, ok? Mas aí entrou só depois, esse é um bloco de países são considerados emergentes
né? Não são países de ponta ou desenvolvidos, se bem que aqui no bloco a China ela já é a segunda maior economia do mundo, já desbancou a Alemanha, já desbancou o Japão, né? Mas são países que têm uma característica muito similar. São países de dimensões continentais, são países grandes, grandes populações, né? Tem uma similaridade de economia e de padrão de desenvolvimento. Sacam? Agora, também ainda existem resquícios de se olhar para o outro como um inimigo que deve ser enfrentado de forma militar. E aí um exemplo disso é o conflito, a guerra Rússia e Ucrânia. E nós também temos um outro conflito que tem deixado muita gente nervosa, que é China e Taiwan. Só explicando rapidamente como é que funciona, na China tinham dois grandes grupos políticos em disputa, os nacionalistas e os comunistas. Desses conflitos, comunistas venceram. Quem perdeu se refugiou na região de Taiwan, né? E se proclamaram independentes. A China, né, que é dominada pelos comunistas, pelo Partido Comunista Chinês, entende que Taiwan é parte da China. Taiwan se vê como independente. Aí a gente tem um conflito aí, uma tensão nessa questão. Sacam? Então, no mercado de trabalho, e agora eu já trago para o mercado de trabalho. Estou dando esses exemplos nas relações de países, já trago para o mercado de trabalho. No mercado de trabalho, pela competitividade, pela necessidade de destaque, pela necessidade de se colocar, de se manter competitivo por vagas de empregos, isso pode alimentar relações de muita rivalidade. E, bem, é preciso, sobretudo, que isso seja temperado com ética, né? Com uma boa conduta humana, diante das regras socialmente aceitáveis, ok? Para que não haja gente puxando o tapete de outros para tentar subir em determinadas posições. Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, inclusive, para vocês, é muito interessante. Tinha uma pessoa que estava num cargo intermediário, tipo gerente, e queria se tornar diretor numa empresa. E aí o que aconteceu? O que geralmente acontece quando essas emoções, a ambição, ela é mal controlada? Quem está aqui embaixo, o gerente, vai tentar fazer algumas coisas para prejudicar lá o diretor, para que o diretor saia e esse gerente possa ascender lá na posição que ele quer. Pode acontecer isso. E aí o que aconteceu com esse caso específico? Esse gerente, ele pegou o currículo do diretor, do seu superior hierárquico direto, a posição que ele estava almejando, pegou o currículo dele e começou a distribuir na concorrência. Aí a concorrência viu que aquele diretor tinha, de fato, características, habilidades técnicas, né, muito boas. E fizeram ofertas melhores do que a empresa onde atualmente o diretor estava trabalhando. Então o diretor pega e aceita uma dessas ofertas, sai para a concorrência e o gerente, quando vagou, o gerente vai lá e sobe, não é? E sobe lá na posição em que ele almejava. Mas vejam, jogando de forma limpa, né? Foi muito interessante isso. É ganha-ganha, não teve ganha-perde. Foi baseado no ganha-ganha. Essa é uma opção muito, muito interessante. Sacam? Eu tive uma situação de trabalho muito, muito curiosa. Eu não estava na organização, eu estava fora e fui convidado para trabalhar num lugar. Eu fui convidado pelo diretor,
diretor chega, Fernando, venha para cá trabalhar com a gente e você vai ficar na área da gerência. E eu, beleza, vamos lá. Era um trabalho que me interessava muito. Então, ocupei essa função de gerente e subordinado a este diretor que me chamou para trabalhar lá. O que acontece? A organização na qual a gente trabalhava, ela passou por uma fusão. Ela foi, vamos dizer assim, ela deixou de ser independente e passou a estar sob controle de uma outra organização maior. Nessa mudança, nessa aquisição, o diretor, ele saiu da função da diretoria, ele foi substituído. Bom dia, estamos recebendo aqui a visita da dona Nereida no estúdio. Beleza, dona Nereida? Tudo bem? Encoste bem aqui, dona Nereida. Apareça aqui na câmera. A Nereida trabalha aqui com a gente, faz o cafezinho, né? Também faz uns lanches gostosos para a gente comer, né, dona Nereida? Eu não estou lhe devendo lanches, eu já acertei o que estava devendo com você, não era, dona Nereida? Ah, tá, pois tá bom. Bom dia, dona Nereida. Olha aí, venham, se organizem polos, venham para cá, que corre o risco grande de vocês tomarem o café da dona Nereida. Beleza? Então, minha gente, aí a gente vai ter... Aí, bem, o diretor saiu da função e voltou para analista. E eu fiquei de gerente, ou seja, depois eu fiquei na mesma função de gerente, mas eu fiquei hierarquicamente superior a ele. Eu já gerente e eu coordenando a equipe em que ele trabalhava. E assim, ele, óbvio, é a história da fuga da dor. Óbvio que a baixada de função o afetou, ele ficou, né, ficou mal, ficou durante um certo tempo. E eu cheguei para ele para conversar diretamente com ele. Olha, eu cheguei para trabalhar aqui, convidado por você. E agora, nessa dança das cadeiras, né, você chega para... eu estava trabalhando sob a sua coordenação. Você era diretor e eu era gerente. Agora você está trabalhando sob a minha coordenação. Eu continuo gerente e você está trabalhando de analista. E aí eu falei para ele, olha, isso é uma situação incômoda para mim. Né? Como é que você acha que eu tenho que conduzir a situação? Né? Então eu fui diretamente para ele, né? E fui conversar com ele sobre a situação. E ele, não, Fernando, não tem nada a ver, tá tudo tranquilo, mantenha a posição que você está, eu fico aqui, eu estou à disposição para trabalhar sob a sua coordenação. E lá, o que é que eu fiz? Coloquei numa função em que ela era fundamental para que o projeto continuasse. A gente trabalhava para elaborar uma publicação e ele tinha a importantíssima função de fazer a revisão. Todo mundo trabalhava para produzir a publicação lá, e essa publicação ela só ia para frente depois que ele avaliasse e desse o aval dele. Entendem? Ele poderia não ter mais aquela posição de diretor, mas ele ainda tinha uma tomada de decisão dele, era definitiva para aquela publicação avançar ou não. Problemas que ele apontasse que tivesse na publicação, voltava para a equipe fazer a revisão, passava novamente para ele, e só depois dele dar o aval ia para adiante. Mas vejam, é uma situação que por vezes acontece no mercado de trabalho e que ela exige que a gente faça alguma coisa e, sobretudo, as ações precisam estar temperadas, né, de bons sentimentos, de bons pensamentos e de respeito ao outro, né? Então, eu estou compartilhando essa experiência mais específica aqui com vocês, porque vocês podem passar por algo similar futuramente na longa jornada no mercado de trabalho que vocês terão. Tá bom? Beleza? E se vocês me perguntarem, tem manual para essa situação que eu acabei de discutir aqui para vocês?
Não tem manual. Você não aprende estudando necessariamente essas coisas. Eu aprendi com a experiência. A experiência se apresenta. Cabe a gente extrair os melhores aprendizados dela. Né? E tem um outro ponto. Tem ele. Né? Jackson, a postura dele de aceitar aquela nova condição, né, com humildade e seguindo em frente, entende? Você já pensou se ele se revolta com essa situação? Criaria um clima muito ruim para toda a equipe, para ele, para toda a organização, né? Seria muito, muito complicado. Então, assim, vejam como as situações vão variar muito. O que é que dá o tom da situação? São as pessoas. É o grau de maturidade e a forma como elas conduzem as coisas. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Câmbio. E a gente mantém relações. Eu saí da organização, ele continua lá, entendem? E a gente tem... chegou um determinado momento em que eu pedi para sair, aí por outras motivações. Ele continua lá, a gente mantém contato, somos amigos e tranquilo, e a banda toca e continua, entendem? Então vejam, tudo que está embutido aí dentro, agir socialmente, se comportar de acordo com as regras de conduta, com moral, aí dentro da moral, mas sobretudo, né, esse respeito, ele vem a partir do momento, a partir do gostar das pessoas, entendem? Isso é fundamental, com as quais a gente trabalha. Minha gente, ética, porém, ela não engloba somente atitudes de ser humano para ser humano, mas é também, em relação à ética aqui, ela também se aplica, né, às dimensões, a práticas em relação ao meio ambiente, à conservação, aos seus cuidados, sacam? Né? Essa é a pegada, né? Ao cuidado com os animais, entendem? Né? Por exemplo, você ensinar para uma criança que ela não deve pisar num formigueiro, sacam? Isso pode ser muito didático para que futuramente a criança aprenda a lidar com essa relação de poder. A criança é grande, aí você tem um formigueiro, existe uma relação de poder aí, e exatamente por conta disso a criança vai testar, ela vai esticar, e aí ela vai pisar no formigueiro. E aí cabe ao adulto chegar e dizer, meu filho, não tem necessidade de você pisar no formigueiro, você é maior, o formigueiro é indefeso. Essa coisa ela ajuda a construir experiências em que a criança possa estabelecer uma relação de conservação com o meio ambiente, cuidado ou de zelo, sacam? Aí é uma coisa minha, eu não gosto, eu tenho 5 bem-te-vir lá em casa, Jackson. Mas os bem-te-vir são soltos, eles dormem no pé de goiaba. Eu não gosto de passarinho na gaiola. Tem gente que cria passarinho na gaiola, né? Então vejam, faz parte, né? São práticas, são comportamentos diferentes. Por quê? Porque são valores diferentes que vão de pessoa para pessoa, entendem? E aí são vários os exemplos que melhor do que a gente chegar e botar ponto é a gente colocar um ponto de interrogação, refletir sobre as questões, entendem? E aí vai para além dessa relação pessoa a pessoa, mas em relação a tudo, a todas as situações. Promover a inclusão social, minha gente, né? Nós vivemos numa sociedade desigual. A gente vive numa sociedade, né, desigual. Então, a promoção da inclusão social, ela é uma responsabilidade ética para todos nós. Então, respeitar os direitos e as garantias fundamentais,
cuidar do erário público, da coisa pública, dos recursos públicos, para o bem coletivo, com transparência, né, na prática político-partidária. Não é colocar mulheres para concorrerem a cargos públicos, políticos, só porque a legislação diz que tem que ser pelo menos 30% de mulheres, mas é de fato colocar mulheres porque é importante que elas participem de forma competitiva, com reais chances de ganhar, né, no jogo político, no cenário político, entendem? Né? Não é usar a mulher como trampolim, mas é literalmente colocar as mulheres de forma que elas tenham reais chances de chegar ao poder e estarem participando das tomadas de decisão. Isso é inclusão social de verdade. Okay? Inclusão de gênero, vamos dizer assim. Né? E de várias outras formas. Nas questões de raça também. Né? Você olha para alguns ambientes no mercado de trabalho e você vê predominantemente gente branca, né? E muitos poucos negros interagindo ou participando, entendem? E essa coisa precisa mudar. Né? A inclusão social ela entra dentro desse contexto. Sacam isso? É a questão da diversidade, né? É uma das 5 dimensões da ética organizacional. É a multicultura. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor? Né? Eu vejo, por exemplo, nas questões indígenas, eu vejo todo mundo falando sobre questão indígena, menos os índios tomando decisão. Né? É meio doido isso, né? Meio contrassenso. Você está tratando das questões e dos interesses do índio, eu não vejo um índio tomando decisão sobre a questão. Né? Eu só não vou dizer um palavrão aqui, indignado, porque eu não posso. Mas, cacetada, viu? Tudo isso faz com que a sociedade, minha gente, quando a gente tem essa promoção da inclusão social, ela sofra menos das mazelas que são partes de uma sociedade injusta como é a brasileira. Vamos adiante. Então vejam só, ser ético não é um prêmio àqueles que se comportam de forma certa, mas é um direcionamento efetivo da vida. Todos os seres humanos, estes devem, vivendo em sociedade, inseridos no contexto do controle social. Esse controle social referido aqui é esse de uma conduta. Né? Esse controle social, ele quer dizer, né, da conduta socialmente aceitável. Se for da cultura de uma tribo indígena andar pelado, tá dentro. Saca, Jackson? É uma conduta socialmente aceitável. Se aquela tribo tem aquele hábito, tem aquele costume, tem aquela forma de se comportar. Né? Bem, no meio urbano já não é aceitável. Não é uma conduta socialmente aceitável. É tipificada, inclusive, na lei como crime de... agora eu não vou me recordar, mas acho que é atentado violento ao pudor, se eu não me engano, sacam? Então vejam, a coisa varia, não é? Os sistemas morais eles vão variar, ok? Tomando uma aguinha aqui para molhar a garganta. Povo de Capitão Gervásio Oliveira, Esperantina, Hugo Napoleão, Geromênia, João Costa e Ribeiro Gonçalves. Cadê vocês pelo chat do IPTV? Câmbio, dúvidas, exemplos, observações? Fiquem à vontade para manifestar aí pelo chat. Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade. Também pelo chat do YouTube. Prof. Antônia Machado, Luana Paz, o Laílson, câmbio. Minha gente, aí eu destaco em azul. Chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. Né?
O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, aí também pode se chamar de caráter. Abre aspas, fecha aspas. Essa frase é do Oscar Wilde, é um importante escritor inglês, certo? Então vamos adiante. A expressão profissão, ela vem do latim, desse termo professione, né, e do substantivo professio, né, e surge aí vários significados a partir daí, mas que no magistério de Cícero, né, a palavra significa, a profissão é a ação de fazer, profissão de, sacam? Vocês estão fazendo um curso técnico em serviços jurídicos, né? Vocês são muito jovens, muito novinhos. Então, certamente, vocês não vão viver uma vida inteira como técnicos exercendo a função de serviços jurídicos. Mas ele é um passo inicial para uma ação específica, né, capaz de fazer com que vocês possam se inserir no mercado de trabalho. É uma ação, ok? Ter uma profissão é de grande relevância para o ser humano, e você pode ter várias profissões ao longo da sua vida, né? Ou você pode ter uma e você vai se especializando ao longo do tempo, né? Ramificações dentro da mesma profissão, sacam? Então, vejam, é de grande relevância para o ser humano, porque através dela você pode conseguir o seu trabalho, e o trabalho dignifica a sua vida e mantém o seu sustento, e lhe permite ou lhe proporciona ter uma vida cidadã e digna. Ok, minha gente? Porque, vejam, associada a tudo isso, a ação dita por Cícero aqui, ela vai gerar um impacto, ok? Ó, a ação gera um impacto. O segundo nível aqui vai ser, esse impacto ele vai gerar um retorno. Este retorno, ele pode ser um retorno financeiro, sacam? E este retorno financeiro, ele vai também gerar o reconhecimento. Ok? Ó, reconhecimento. Então, a gente tem essa sequência de coisas aqui. A ação, ou seja, o impacto, ela gera um retorno financeiro, e esse retorno financeiro pode gerar um reconhecimento. Essa é a sacada. Vocês estão fazendo um curso técnico para se inserir no mercado de trabalho através de uma ação específica no campo dos serviços jurídicos. E isso vai gerar um retorno. E isso vai gerar um reconhecimento. Você pode avançar nos serviços jurídicos, e se você se apaixonar pelo direito, aí você não vai ficar só no serviço jurídico. Você vai buscar uma formação de advogado, de repente para advogar, né? Ou você pode buscar, aí você já tem um outro tipo de ação, um outro impacto, um outro nível de retorno e um outro nível de reconhecimento. Pode ser que você queira atuar na área de direito, mas você queira ser promotor, aí você vai fazer um concurso, aí é uma outra ação, é um outro impacto, é um outro retorno, é um outro reconhecimento. Ou você pode querer se tornar um juiz, aí é uma outra ação, um outro impacto, um outro retorno, um outro reconhecimento. Mas isso não é automático, isso tudo vai depender da forma como você exerce a sua função. É com paixão, é com tesão, é com preparação, sacam? Essa coisa faz toda a diferença. Tudo bem? Não tem nada dado, não tem nada automático. Tudo é processo, é caminho, né? Como é que você faz, como é que você trilha a sua jornada, tá bom? Tem gente que tem profissão, mas opera sem bússola.
E aí você tem uma profissão, mas você está perdido dentro dessa profissão. Pode acontecer. Ok? Tudo bem. Jackson, por favor, pode ampliar o slide tudo aí na tela. Câmbio. Vamos adiante. Então, de acordo com Naline, né, sob o enfoque eminentemente moral, conceitua-se profissão como uma atividade pessoal desenvolvida de maneira estável e honrada, né? Jackson, tu pode aproveitar, tu abre aí o navegador e procura aí no Google guia de profissões, né? Aí a gente vai ter exemplos de várias atividades nas quais vocês podem, ou qualquer pessoa pode se inserir dentro do mercado de trabalho. Então, uma atividade pessoal desenvolvida de maneira estável e honrada, ao serviço dos outros e também em benefício próprio. É preciso a gente ter essa equação, né? Essa equação aqui de servir aos outros e também tirar benefícios próprios. Detalhe é que tem gente que quer só tirar benefício próprio e não quer servir aos outros. Tem gente que só quer servir os outros e não quer ter benefícios próprios, entendem? Aí a coisa fica desequilibrada, aí esse sistema fica desequilibrado, né? Você só faz serviços aos outros e não busca o benefício próprio, você caminha seriamente para ser explorado. Quando você busca só benefício próprio e não serve os outros, você se torna o explorador. E quando você equilibra as coisas, aí sim, de conformidade com a própria vocação e atenção à dignidade humana, aí a gente consegue ser, vamos dizer assim, sustentável ao longo do tempo, né? O Jackson colocou aqui uma lista de guia de profissões. Deixa eu só ampliar aqui o link. Beleza. Temos aqui um guia de profissões, sacam? E aí aí tem agrupamentos aqui. Na área de... Pode compartilhar na tela, Jackson, por favor, para a galera acompanhar aqui. Ribeiro Gonçalves, João Costa, Gerumênia, Hugo Napoleão Esperantina, Capitão Gervásio, nos acompanham aqui pelo chat. Nesse agrupamento aqui, né, a administração, economia e negócios, temos várias opções, né, de profissões. Dizer para vocês que os serviços jurídicos, eles dialogam com todas aí, né? Todas aí, porque todas estão subordinadas a um sistema jurídico, sacam? Em algum momento é preciso acionar um escritório de advogados para defender direitos, né? ou ponderar responsabilidades. Isso é interessante. Então, administração de empresas, biblioteconomia, né? Gestão de bibliotecas, gestão comercial, negócios imobiliários envolvendo a compra e venda de imóveis, secretariado, administração pública, né? Trabalhando na gestão pública, seja federal, municipal ou estadual, ciências atuárias, aqui literalmente fazendo cálculos de correção, atualizando valores de contratos. As ciências atuariais trabalham muito nessa área. As atuárias, ela tem uma conexão aí com a economia, com estatística. Aí temos a economia em si. Cada uma dessas, minha gente, é um mundo, sabe? Se desdobram em várias outras. Ok? Por exemplo, a economia, que é a área que eu atuo, você pode trabalhar na economia como professor, na docência, você pode trabalhar elaborando projetos, você pode trabalhar fazendo consultoria, você pode trabalhar com jornalismo econômico, que é uma outra área que eu atuo. Aí você pode trabalhar com lá
na parte de administração de empresas, você pode trabalhar no comércio exterior, elas se conectam aí, essas profissões. Tem a gestão de recursos humanos, processos gerenciais, segurança do trabalho, agronegócio. Vejam, todas têm interfaces com o direito, ou seja, como serviços jurídicos, vocês podem atuar, pode ser que chegue à mesa de vocês questões relacionadas a qualquer tipo de exercício profissional desses citados aqui. Aí tem as ciências contábeis, tem contador que é especializado em questão tributária, tem contador que é especializado em organizações do terceiro setor, ONGs, fundações, cooperativas, né? Tem contador que é especializado em contabilidade rural, por exemplo. São muitas coisas. Você tem gestão financeira, ela está debaixo do guarda-chuva da administração, da gestão. Você tem relações internacionais, logística. Nas ciências sociais, a gente viu que hoje é o dia da filosofia, mas também tem a antropologia, que é o estudo das culturas, né, das diferentes sociedades. A ciência política, que estuda as relações de poder. Eu gosto muito da ciência política. Estudo das relações de poder na sociedade, da tomada de decisões na sociedade. As ciências sociais, teologia, o serviço social. Na área de comunicação tem mais profissões aqui. Vejam, cada uma dessas é um tipo de... ela abre uma janela para diversas ações na sociedade. Diversos tipos de ações na sociedade. Essas ações vão gerar um determinado impacto. Vai determinar um retorno financeiro. E também, consequentemente, um reconhecimento para quem se destaca. Sacam? Na comunicação, arquivologia, multimídia, relações públicas, comunicação social, publicidade e propaganda, jornalismo, rádio e TV. Eu, como economista, atuo muito na comunicação aqui, mais especificamente no jornalismo, rádio e TV. Nessas duas aí eu atuo bastante. E aí é uma interface. Como economista, fazendo análise de economia para rádio, para televisão, para portal de internet, escrevendo artigo e tudo mais. Sacam? É um outro tipo de ofício. Também, olha só, pode ser que tenha gente que gosta, óbvio, isso aqui varia muito, né, de acordo com a vocação, com as áreas de interesse. No design tem as artes cênicas. Hoje a gente viu, né, o dia do ator do teatro, o dia aliás, dia do teatro, dia do ator. Então, artes cênicas, cinema, designer de games, moda, artes plásticas, dança. Eu sou economista, eu sou professor, trabalho com jornalismo econômico e eu gosto de assistir filme de cinema. Eu gosto de assistir filme. Aí eu vou lá e estou fazendo um curso de roteiro de cinema. Vocês sacam isso? Entendem a pegada, como é que a coisa funciona? O que eu posso fazer com isso? Bem, fazendo o curso, eu posso usá-lo nas minhas aulas, eu posso usá-lo para tentar monetizar de alguma outra forma, criando um projeto. Não sei. Não está aí, estou fazendo. Entendem? Artes plásticas, dança, design gráfico, música, artes visuais, desenho industrial, fotografia e teatro. Hoje, a gente viu, hoje é dia também da fotografia e do teatro. O direito, aí tem uma infinidade. O direito, minha gente, você tem o direito tributário, o direito empresarial, o direito público, você tem sacam? Direito internacional. São muitas as áreas de atuações que a gente pode ter no mercado de trabalho. E aí vai, tem as engenharias, né, a agronomia, as mais variadas aqui. Vejam como as engenharias elas são específicas. Você tem engenharia civil, você tem engenharia de controle e automação, de minas, de produção, de mecânica, naval, para construir navio. A TI, essa que está em franca expansão. Tecnologia da computação, TI, engenharia da computação, sistemas de computação. Tem as profissões da área de saúde, né?
o fonoaudiólogo, a psicologia, a nutrição, a medicina, a enfermagem, a biomedicina, a educação física, tem turismo e hotelaria, tem gastronomia, né? Então, vejam, aqui são muitas possibilidades de profissões, né, em que a gente pode estar trilhando ao longo da nossa vida, né, de trabalho. É para isso que a gente estuda. Volta a imagem aqui para mim, Jackson, por favor. É para isso que a gente estuda, para desenvolver habilidades, competências. A gente também precisa juntar tudo isso, o desenvolvimento de da nossa inteligência emocional para aplicar aos ofícios, às profissões, e a gente consiga aí se inserir no mercado de trabalho, entendem? Mas não basta só desempenho, tem muita gente boa que está desempregada. Isso acontece porque a atividade econômica ela precisa crescer para absorver a mão de obra, não é, que está aí disponível para exercer as diferentes funções no mercado de trabalho. Entende? Então, é um sistema que precisa ter suas peças funcionando. Sacam isso? Então, é muito importante de agora, vocês, mesmo muito novinhos, já começarem a pensar nisso. Estar fazendo curso técnico em serviços jurídicos já é um importante passo nesse sentido. É uma experiência estudantil a mais para vocês, né? E que pode preparar. Vocês certamente têm muito mais vantagens do que alguém que só faz o ensino médio. Vocês fazem o médio e fazem o ensino técnico em serviços jurídicos. Vocês têm acesso a uma série de conhecimentos que tem gente que passa uma vida inteira sem estudar. Sacam isso, minha gente? Estou olhando para o relógio, estamos chegando nas 8 horas da manhã. Eu vou para um breve break. São 3 minutinhos, aí eu volto, tá bom?